Sejam bem-vindos ao MultiMenteCast, onde mentes inquietas se encontram para trocar experiências, e hoje nós vamos falar de um assunto de sonhos que ultrapassa fronteiras, e nós vamos falar com ela, Andrea Pérez, com mais de 20 anos de experiência, com cursos nacionais e internacionais, trabalhou com grandes marcas como L'Oréal, Vela, Trans, entre outras, e ela que leva pessoas a realizarem sonhos para fora do Brasil. Boa tarde, Andrea Pérez, seja muito bem-vinda, obrigado pelo aceitar o nosso convite. Bob, para mim é um prazer estar aqui com você. Independente desse convite, nós somos amigos de longas datas, não vou dizer a data certa, É, né? Porque a gente não ainda está precisa. na faixa dos 20, entre os 15 e os Não, eu não 20. cheguei nos 30 ainda não, tô Eu também chegando. não, né? Eu ainda estou na adolescência. E para mim é um privilégio estar aqui com você, né? Primeiro programa, gente, para mim é uma honra, amigo. Vai ser só sucesso. E hoje nós vamos falar, André, um pouquinho mais aí dessa mente brilhante, né? Poxa, Desafios, muitos. medos, lutas, Essa tem. mas o caminho pro sucesso e pro empreendedorismo não pode parar, né? Não pode. Ô, André, então fala pra gente, pra galera que tá nos assistindo também, como é que começou a sua trajetória nesse mercado da beleza, que é um mercado promissor, eu acho que é um mercado mais aquecido, né? Hoje. Acho que não só do nosso país, do planeta inteiro, Talvez do mundo, né? né? A parte da beleza. Exatamente. Essa E área, ela movimenta o mundo praticamente, né? como é que deu início a sua carreira, né, nesse mercado? Eu casei, né, com uma pessoa que já era desse mundo da beleza. Quando eu me casei alguns anos atrás, não vou dizer o tanto, né, amigo, mas são muitos anos. Essa pessoa maravilhosa, que é o Ivan, ele já trabalhava nessa área. Nós éramos garotos, jovens. Nessa época eu estava mais ou menos com os meus 15 anos. E ele já tinha um salão. E eu, de final de semana, se eu quisesse namorá-lo, eu tinha que ir para o salão para lavar os cabelos, para ser rápido ali com a clientela, para a gente poder ir para o cinema. Então, eu fui me envolvendo com isso desde muito jovem. Então, a Sara da Beleza já foi me cativando. Fazia parte do caso do Ivan, que na época era meu namorado, e aí eu comecei a me interessar por isso. Mas que eu adentrei mesmo foi no ano de 2009 para 2010, que eu resolvi pegar umas grandes marcas, trabalhar com grandes marcas do mercado e representá-las. E na época que eu comecei a trabalhar, a gente não tinha esse empoderamento que hoje a internet tem. Porque hoje o Instagram, TikTok e outros se vendem, né? E o YouTube fazendo suas divulgações e vários canais de vendas, mas na época não tinha nada, era uma coisa de boca a boca. Você tinha que sair da sua zona de conforto, da sua casa, você tinha que ir com uma bolsinha, com os produtos para levar até o salão. Cara e coragem. Cara e coragem. Eu cheguei a ficar 5 horas esperando um cliente me atender para falar do meu produto. E eu decidi trabalhar com produtos de padrão. Então, eu não queria trabalhar com marcas inferiores. Eu queria trabalhar com uma marca que na Europa já se expandia na época muito, no Brasil pouco. Mas eu comecei a trabalhar com grandes marcas. Na época, Schwarzkopf, L'Oréal, Trans, Vela. Trabalhei com Red Iron, trabalhei com Lanza, trabalhei com Marrocanoy, trabalhei com Keune, trabalhava com grandes marcas. Então eu fui atrás de grandes profissionais, de grandes salões, que eu fui ousada, na verdade, porque para mim era uma questão de correr atrás daquilo que se vendia, mas os cabeleireiros em si, eles tinham pouco acesso. E eu fui levar isso para dentro do salão, dando acesso aos salões. E fui estudar sobre isso. Porque quando você trabalha com uma marca, pode ser qualquer tipo de marca, ela sempre tem um carro-chefe.
Ela sempre tem um produto que se destaca mais, ela sempre tem um produto na sua gama, ela tem um produto que vai se destacar entre outros. Então as marcas, elas não são todas iguais. Elas são todas entre elas um nível maravilhoso, porém cada uma tem sabe aquele que chama mais atenção, que o cliente não fica sem. Então eu fui estudar para saber qual seria o carro-chefe de cada marca que eu iria representar. E aí eu fui trabalhar com a cara e com a coragem, chegando nos salões. Nessa época, o meu esposo, o Ivan, já trabalhava, né, nessa área há muitos anos. E isso te ajudou essa questão do Ivan já trabalhar? Ele te dava dica? Porque Sim, assim, o mais difícil que a gente vê hoje, eu mesmo, eu já trabalhei com venda, é aquela coisa de você chegar, abordar a primeira vez. exato, E essa questão de conhecer bem o produto, ela ajuda bastante porque o profissional ele vai perguntar. exato. O salão já conhece. É, E exato. se você não conhecer, na hora que você chegar, talvez ele vai te fazer pergunta que você vai travar e vai Ah, te sim. impedir. Você não teve vergonha? Porque assim, eu vejo hoje muitos jovens no dia de hoje, eles têm essa vergonha de encarar essa questão da venda, né? Tem gente que fala, eu não sei vender. Mas você acaba vendendo sua hora lá dentro de uma empresa CLT. E você já teve essa sacada de eu vou trabalhar mesmo por conta, vou pra rua. Qual foi essa virada de chave? Você encontrou esses desafios? Porque muita gente fala, ó, Encontrei. foi fácil. E como é que foi pra você lidar com esse desafio? Não foi fácil. Eu tive que me reinventar, na verdade. Porque a minha vontade na época não era essa. Eu estava fazendo o vestibular na época para biomedicina. Não tinha nada a ver. Só que eu vi que aquilo, para mim, financeiramente, talvez demorasse um tempo longo. E eu queria uma coisa meio que imediata na minha vida. E aí, esse apoio do Ivan me ajudou muito, porque o Ivan já estava na área. E aí surgiu uma proposta de uma empresa com multimarcas, só que trabalhava com marcas internacionais. E era tudo que eu queria. Eu queria sair do nacional para ir para o internacional, porque o Ivan trabalhava somente com marcas nacionais de cabelo. E eu queria adentrar nesse ramo, só que eu queria com marcas internacionais. Aí me chegou um distribuidor que hoje é um super amigo meu, que ainda tem essa distribuidora em São Paulo, na Zona Sul, e ele me abriu uma porta. E aí o Ivan me trouxe para esse mundo praticamente, porque ele disse, por que você não aproveita e faz um teste? E não me custava nada, só a cara e a coragem. A vergonha, né, que você disse que a gente tem muito, eu acho que isso é Sim. normal, e também o medo. Porque o ser humano, em si, ele convive com medo. Tudo que o ser humano faz, ele faz com medo. E é uma luta constante com a nossa mente, porque quando você está na rua, eu tive muito esse problema, eu não sei como foi você, na questão de, antes de você abordar o cliente, na hora que aparece o cliente, conforme está o semblante dele, você já trava e você já fica imaginando o que ele vai pensar de você. Exatamente. Você passou por isso também? Porque a nossa maior luta é a mente, né? É isso, a gente luta contra a mente. E eu já cheguei, sim, em clientes que eu fui muito bem recebida e clientes que eu fui muito mal recebida. Só que eu sou uma pessoa, Bob, que para mim não tem barreiras. Entende? Não tem barreiras, para mim não tem cara feia, não tem mau humor, eu vou lá e faço a minha parte. Então, muitos clientes que eu cheguei me receberam mal. E quando eu saí, eu tinha um tapete vermelho para pisar na saída. Então, eu acho assim, quando você decide mudar a sua vida, quando você decide lutar por aquilo que você quer, primeira coisa, você vai vencer o seu medo. Segundo passo, você vai executar. Terceiro passo, você vai sair vitorioso. Ó, pega a dica aí, hein, galera. Fala aí de novo, decorou, André? Primeiro passo. passo, você vai ter o Ó, medo. dica de ouro. Ele faz parte da sua vida. Então, ele vai estar com você ali, do seu lado. Segundo, você vai executar da melhor forma possível. Você vai executar. Você vai fazer do seu jeito? Sim, mas faça o seu melhor. O terceiro, você vai sair vitorioso. Você tem que colocar na sua mente, eu vou vencer,
eu vou conseguir. Porque a partir do momento que você vai mudar o ciclo da sua vida, você vai fazer uma coisa diferente na sua vida. Mudanças requer o quê? Renúncia. Mudanças requer vencer o medo. Mudanças requer muito de você. Faz parte da sua vida. Você tem que estar preparado. Porém, o não, todo mundo já tem um não. E qual foi um não, assim, que te deixou mais abalada, assim, ao ponto de você falar assim, eu vou desistir? Porque em cima disso, do que você falou dos 3 passos, tem a constância. Sim. Mas no meio dessa constância que você tem que estar ali sempre, aí onde você vai plantando, vai regando para você chegar ao sucesso e ser vitorioso. Sim. Mas você tem os nãos, que é as pedras que eu acho no caminho faz que parte. vai... Qual foi o momento, se você recorda, que teve assim alguns nãos que você falou, meu, vou parar com isso aqui, vou fazer outra coisa? Se eu falar para vocês o ponto, vocês podem achar até engraçado o pessoal que está nos assistindo. Mas o ponto mais negativo para mim não foi com pessoas, foi comigo mesmo. Porque quando eu comecei sem expectativa. Mas eu comecei com a expectativa do quê? Qual é o terceiro passo? Vencer. Então eu não podia desistir. Só que quando eu vi o meu salário no primeiro mês, foi a pedra mais difícil para mim. Muito pouquinho. Tipo, eu trabalhei muito e ganhei pouquíssimo. Aí quando eu olhei naquele ciclo de 30 dias, que eu achei que, é o primeiro mês, eu vou ganhar dinheiro como água, e quando eu vi no final o tanto que me sobrou, realmente você fica desanimado, desmotivação. Te dá uma desmotivação, sim. Então não foi com pessoas, foi comigo mesmo, foi com o meu eu. Entendeu? Porque o meu eu achou que no primeiro mês eu ia ficar milionária, tipo, um exemplo pro pessoal que tá nos assistindo. E não é assim. É uma semeadura. Construção, né? É uma construção. Você vai semear e você vai colher ao longo. Entendeu? Mas você pode estar aí do outro lado, ouvindo aqui e pensando, mas qual que é esse longo? Esse longo pode ser 60 dias, 90 dias, 1 ano, 2 anos. Mas o que a gente tem que fazer? A gente não tem que persistir, Bob? Você não... É necessário, né? Exatamente. Se a gente desistir logo de cara, cadê o terceiro passo, o vencedor? Eu venci. E é incrível, porque a nossa mente, você vai educando ela, né? Você desiste de um, depois você vai para outra área. Exatamente. No meio do caminho você vai encontrar os mesmos percalços, os mesmos desafios. Com certeza, porque em tudo na vida é assim. Vai educando a sua mente a sempre parar no meio do caminho. Exatamente, porque se você for ouvir o seu lado negativo, porque todo ser humano tem um lado negativo e um lado positivo. Nós temos 2 lados. O negativo e o positivo. Se eu falar para você que o negativo e o positivo, eles andam junto o tempo todo, é uma verdade. Porque o positivo fala, o negativo também fala. Só que o que você tem que ser? Você tem que ser... Um depende do outro. Exatamente. Eu não sei se vai ser legal o paralelo que eu vou fazer, mas é igual a tomada, né? A energia que você vai ligar. Tem um negativo e positivo. Se encostar, dá curto. Dá curto. Mas os dois têm que estar alinhados lado a lado para passar energia e funcionar. Com certeza, eu não sei se eu tô falando. Não, mas tá certo, porque assim, se você colocar um 110, um 220, vai dar zebra. Vai também. Agora, se você quiser colocar um 220 no 110, não vai funcionar. É a mesma coisa... Até funciona mais devagar, né? Muito fraco. A mente do ser humano, ela é igual. Se você for pensar bem, a nossa mente, ela é igual, entendeu? Se a gente for usar demais no começo, a gente não vai funcionar direito. Se a gente colocar na tomada certinha, com certeza a gente vai pro rumo certo. Hoje, eu sou uma pessoa que eu não faço nada na minha vida sem ter certeza de onde eu tô pisando. Certeza daquilo que eu vou fazer. Eu pesquiso muito antes, a gente vai chegar lá, porque eu vou falar sobre isso com você. Mas a gente tem que estar sempre pezinho ali no chão. E eu também não condeno quem flutua, sabe? O pessoal que está nos vendo agora, eu sei que tem muitos de vocês que flutuam. Isso não é errado.
Você flutuar, você sonhar, viver nas nuvens, igual aquele desenho com o menininho na bicicletinha, ele voava, o mundo de Bob. Mundo de Bob. Esse desenho, muita gente aí não teve oportunidade de assistir, mas Não é da minha época. é da não. minha época. Eu tenho que confessar que o menininho, ele sonhava. Quando ele pegava aquela bicicletinha, ele subia nas nuvens, tinha sempre um pensamentozinho, e tocava uma musiquinha e ele lá pedalava nas nuvens. Então não é proibido você pedalar nas nuvens, você sonhar. Mas chega um ponto da sua vida que você sonha, enquanto você está executando, realizando, trabalhando em cima do seu objetivo, o seu pezinho está no chão. Sua bicicletinha não está mais nas nuvens. A sua bicicletinha está andando no asfalto. Entendeu como é que é? A gente Entendi. pega a bicicletinha do mundo de Bob, mas a gente anda mais no chão. A gente já não está mais ali voando, entendeu? Por quê? Porque a gente amadurece. As Perfeito. experiências, as decepções, faz você amadurecer. Esse amadurecimento evita de você errar tanto. Não quer dizer que você é perfeito, Não. mas o amadurecimento, ele te dá uma perspectiva melhor de como você vai chegar lá, entendeu? Eu Exato. posso dizer isso hoje com os meus 51 anos, coisa que eu não tinha quando eu tinha meus 30, meus 20 e poucos anos, entendeu? Perfeito. Ô André, mas antes da gente falar dessa viagem, né, pelo mundo, levando pessoas a ter experiências com as maiores academias de excelência, como Tony Guy, Pivot Point, Longueiras, Exato. levar pessoas, não é nem levar elas para fazer um curso, mas você tá levando essas pessoas a realizar sonhos, né? Mas antes da gente falar sobre esse momento que tá marcante na sua vida, eu queria perguntar para você assim, qual foi o maior desafio? Porque nesse percurso, como você falou, os passo a passo, a gente também encontra decepções, né? Muitas. O empreendedor, porque você lida com salões de beleza, profissionais que Sim. querem viajar o mundo, querem buscar novos Na conhecimentos, se grande maioria. certificar, Na grande maioria. na grande maioria. Exatamente. Mas você como empreendedora, qual foram os desafios que você encontrou e como você pode ajudar essas pessoas que hoje encontram esses desafios, são empreendedores, mas no caminho, como você mesmo disse, né, de você não parar no meio do caminho, Não pode mas parar. ultrapassar as barreiras. Ultrapassar. Que nem a gente enfrentou recentemente pandemia. É. E você passou um desafio muito grande. Muito. Aqui não foi nem no nosso país, foi Não, eu estava na na Argentina. Argentina. Como é que foi esse momento, assim? Não precisa contar detalhes, mas o que passou a sua mente? E não é fácil, o emocional. Tudo. E dar a volta por cima para que as pessoas que estão nos assistindo também Sim. entendam, porque todos nós somos capazes de ultrapassar barreiras, né? Mas Sim. dependendo da nossa mente, a gente para no meio do caminho. Eu sempre uso uma frase que eu sempre usei na minha vida, Bob. Desde quando eu era menina, o céu é o limite. Eu sempre falava isso. Eu acredito que eu ultrapassei os limites na minha vida, assim. Eu fui ousada, na verdade, né? Voltando um pouquinho atrás, né? Eu comecei com as representações. É claro, eu fiquei nesse ramo, Bob, muitos anos trabalhando. Deus me abençoou muito, me honrou muito nas vendas. Foi até que então se abriu uma outra porta, um novo ciclo, que dos cursos internacionais para os nossos profissionais de salões, de levá-los a realizar sonhos, corte, colorimetria, visagismo, entendeu? Então, eu uni com o Ivan, é claro, porque eu e o Ivan, a gente trabalha super unidos. Eu sempre falo, o Ivan, ele é o meu apoio, eu sou o apoio dele. Então, se não tiver os dois ali, a gente não consegue, a máquina não anda. Porque o Ivan, ele é uma mente brilhante, ele é uma multimente, entendeu? Ele tem uma lâmpadazinha na cabecinha dele. O Ivan, eu vejo ele como assim, como é que se fala? Deu a lâmpada, sabe? Eu olho ele, eu vejo uma lâmpada aqui na cabecinha dele. E eu executo. Ele passa a ideia, ele vem com a ideia. Então você, só no olhar, ele já olha pra você, você já fala, ih, já vem as ideias Aí do eu Ivan. falo pra ele, rapazinho, vem aqui, o que você tá pensando? Aí ele Bacana. fala pra mim, nossa, eu tô com uma ideia aqui, vê isso aqui. Aí eu falo, opa, isso é bom. Aí eu começo a
já E isso que é trabalhar. bacana, é importante, né? O apoio familiar, né? Do esposo, da esposa, Sim, né? E isso é legal, porque vocês dois na mesma área da profissão, mas exatamente. também tem esse alinhamento, e isso é muito Muito, isso importante. é muito E importante. essa troca, Família. né? Você saber que ele tem as ideias, você pode executar, e Sim, e isso é é legal. extraordinário. Tem pessoas que do nosso convívio, até da profissão, que eles ficam admirados de ver o casal, né. Porque, assim, são aí 38 anos juntos, né, nessa vida louca que a gente tem do dia a dia, mas a gente consegue, fazer os projetos, sabe. Eles andam, porque você tem uma pessoa com uma mente brilhante, né, uma multimente. E essa pessoa tá do teu lado, né, convive com você ali 24 horas. É claro que você tem que sugar a inteligência dele. Você tem que falar: "Poxa, eu tenho uma pessoa mega inteligente, cheia de ideias. Dentro dessas ideias, eu vou criar, vou trabalhar". Eu vou conversar com o Ivan, André, porque já que ele tem essas ideias aí, vai dar certo aqui com, com o estúdio Os Maia Produções Com para poder trazer certeza. ideias Eu para sempre falo cá. pra ele, Vou apresentar o ele Rambo tem pro uma Ivan aí, ó. lâmpada, O sabe. Ivan, Ele tem um clique, assim, ele tem realmente uma lâmpada. As ideias dele são ideias que você tem que estar preparado para recebê-las, porque ele tem umas ideias que você tem que captar o melhor, sabe, o melhor da pessoa inteligente, que é uma multimente? Você vai, capta, aí você pega aquelas ideias e fala: "Opa, ele tá com umas ideias muito boa". Você trabalha dentro das ideias. Foi aí que eu comecei a trabalhar com os cursos internacionais, dentro de uma ideia que ele teve de pegar um avião, de ir conhecer uma escola na América Latina, do nada, assim, então com você já teve que fazer esse esse trâmite. reconhecimento, né? E ir conhecer as Exato. academias, apesar Sim, que você já conhecia algumas sim, marcas, conhecia, para conhecia. poder ver os trâmites, para poder trazer isso depois para colocar na Exato, prática. exato. E assim, É um Bob, processo. o processo é para fortes, entendeu? Porque você não pode estar chegando numa escola internacional que fala um outro idioma, do nada ali falar: "Não, vou trabalhar aqui", não é assim. Coragem, aquilo que eu falei, o E não. você já falava outras línguas? Já falava Não, inglês, não. ô Hoje André? hoje eu e o Ivan, a gente está trabalhando, em países que exigem de nós, sobre línguas, idiomas. Então, assim, eu fiz francês, me preparei, vou te dizer que hoje, para você falar bem um francês, vai uns 5 anos mais ou menos, porque eu trabalho na França, que a gente vai falar sobre isso, mas não moro na França. Quando você mora no país, você convive mais tempo, o que que A acontece? prática vai levando à Vai excelência, levando né? a você ficar muito bem treinado, porque é o seu convívio. Você vai ali na padaria, você na Bourguier, né, que é a padaria, você vai falar com muitas pessoas, você vai até a estação de metrô, você vai pegar trem. Então você vai conviver no país Qual que é o de nome da padaria? Bourlinier. Ah, Bolinier. É aonde vende os croissants, os pães, né, os famosos croissants de chocolati, né, e as delícias que tem na França, porque em matéria de pães, a França hoje é o país mais elaborado em pães, né, na verdade. Ele é o eu considero a França um dos melhores países para o nosso carboidrato. É Boa. maravilhoso, né, incrível. A gastronomia da França é maravilhosa. A gente está saindo um pouquinho aqui do assunto, mas só para deixar o pessoal que está ouvindo com vontade de fazer Mas um isso é curso legal na porque, França. pelo que eu vi de você, você também é, é uma guia turística, porque não é só levar o pessoal para dar o Não, você curso, tem né? que conhecer tudo, porque assim, todos os países que agora eu estou trabalhando, eu já fui. Eu tenho que ir, eu e o Ivan, a gente pega o avião e vai. Por quê? Você tem que conhecer tudo. Eu tenho que fechar o contrato com a escola que eu vou representar. Eles têm que me conhecer, eu tenho que conhecer eles, né? Eu tenho que ver a metodologia deles, o ensino deles. Por quê? Eu tenho que trazer para o brasileiro, porque hoje, querendo ou não, o cabeleireiro, o profissional hairstyle, ele é um dos maiores cabeleireiros do mundo. Você sabe que o Brasil é modelo.
para muitos países, tá? Sobre a beleza. A gente pensa que não, porque a Coreia, em matéria de produtos de pele, de make, ela é o primeiro país que está na frente dentro dessa gama de maquiagem. Peraí, André, peraí. Eu vou dar um de João Kleber agora. Como é que é o Brasil hoje? Ele é um modelo, de cabeleireiros, Nossa. Na verdade, o Brasil, ele para cabelo, ele tá entre os primeiros do mundo. Ele tá naquela do número 1 ao 10, entre os primeiros 10 mais. O Brasil. Em matéria de corte, de cor, de colorimetria, de visagismo, o Brasil tá na frente, né? Tá vendo, galera? Ó, no Multimente é onde você abre a sua mente para novos conhecimentos, conteúdo valioso. Ó, você sabia disso daí? Ó? Tô sabendo hoje com a Andréa Pérez do mercado Brasil. O Brasil, ele tá entre E tem os grandes 10 feiras mais. também de cosmético aqui no Inclusive, Brasil. as nossas feiras são feiras... As nossas feiras do Brasil, elas são impacto para o mundo, né? As nossas feiras. A Hair Brasil, que hoje não tem mais, que hoje se unificou, mas nós temos muitas outras aí que veio, né? Nesse mundo do nosso país, desse mundo da beleza, trazendo a estética. Você sabe que a estética do Brasil também está na frente, está comparada aí a grandes países como Istambul, que na estética hoje, Dubai, Emirados, está na frente ali, né, na estética. Não sei se você sabia, mas os Emirados hoje é um país que grandes cursos de estética, as pessoas que trabalham com isso vão se aperfeiçoar lá. Até os dentistas hoje que fazem as estéticas vão se aperfeiçoar no Emirados Árabes. Agora é curioso, André. Não é no Emirados Árabes, na Arábia, que as mulheres têm que tampar, né? Exatamente. Como é que chama? É turba? Elas usam a burca. Burca. E são hoje uma das mulheres que mais se arrumam no mundo. Porque a mulher, ela gosta de se arrumar. Exato, e se mostrar. Né, até perguntar pro meu diretor lá. Como é que pode, né? Você vê, a mulher, ela se arruma porque ela quer que a beleza, né? Ela sai, quer, ela chama atenção com a beleza. É a autoestima. A autoestima mas dela. Mulher, mesmo usando a burca, né? Hoje... Ela também, porque você tá falando exato, que o país é curioso por justamente tampar a beleza ali. Mas elas são as mulheres que mais se cuidam, que mais fazem estética, tanto de corpo como de rosto e maquiagem. E dificilmente você vai encontrar uma árabe, que a maioria na Arábia, nos países como Istambul, Dubai, dificilmente você vai encontrar uma família de classe média, né? Eles são assim, a maioria ricos, né? E fora ricos bilionários. E eu tenho alunas que já viajaram comigo, inclusive agora para Paris, eu tive uma aluna que está em Bahrein e tive também uma que está no Emirados Árabes também. E eu estive conversando com elas, porque eu tenho essa oportunidade de ter amigas da profissão, alunas que está praticamente no mundo. E eu estive agora, né, mês passado, com uma artista que trabalha na Arábia Saudita, e ela disse para mim que dificilmente uma mulher lava-se os cabelos em casa. Dificilmente você vai ver uma mulher da Arábia Saudita de classe rica, bilionária, lavar os seus cabelos e fazer sua maquiagem e qualquer tipo de estética em casa. Elas vivem para se arrumar, entendeu? E elas têm uma preferência. Elas preferem as brasileiras. Isso é uma coisa incrível. Inclusive, eu conheci um salão de vários profissionais, no qual eu tive uma gama de alunos que a gente elaborou cursos internacionais na Europa, e 90% desse salão, no total são 70 funcionários, 90% são brasileiros. Brasileiras que deixaram tudo aqui no Brasil e foram trabalhar na Arábia Saudita. E hoje me contratam para viajar comigo para a Europa, para outros países. Inclusive, agora eu vou ter uma comigo em Barcelona, na Espanha, no próximo ano. E aí elas viajam com você para se profissionalizar. Exatamente. Próximo ano eu tenho para Paris também. E aí, antes da gente falar dessa viagem, você, como empreendedora, saiu do Brasil para empreender na Argentina, onde foi o seu da caixinha. desafio. Foi o maior desafio da minha vida.
Porque na Argentina eu trabalhei por 10 anos, não foram 10 dias. Então eu conheço, assim, a Argentina de ponta a ponta. Você abriu um negócio na Argentina? Exato, mas depois de muito tempo que eu estava prestando serviço lá. Ah, Eu tá. prestei serviço lá e abri. Só que quando eu abri esse negócio, na semana de inaugurar, chegou a Covid no Brasil, 2020. E aí onde parou tudo, Foi que viagem parou tudo. Eu internacional. fiquei praticamente 2 anos parada. Na pandemia, eu vim de um voo de repatriação, porque eu fiquei presa em Buenos Aires. Eles fecharam os espaços aéreos, terrestres, não tinha como ir embora. E aí eu queria muito voltar para o Brasil, porque eu não queria passar uma pandemia do Covid presa na Argentina. Eu queria voltar para perto da minha mãe, do meu pai. E a gente na pandemia, eu digo a gente, porque eu, você e todo esse pessoal que está nos assistindo passaram por essa agonia, por esse medo de você ficar longe de alguém que você ama e não poder mais ver e não poder mais estar. E eu estava do outro lado. E lá na Argentina não tenho família. Entendeu? Então eu fiquei muito desesperada, fiquei várias noites sem dormir, eu não vi a hora de ir embora, eu vim num voo enorme, voltei num voo de repatriação, quando eu cheguei no aeroporto estava todo mundo igual astronauta, medindo temperatura, ninguém chegava, eu nunca vi um aeroporto vazio daquele, eu entrei num Boeing. Não, foi um Boeing, eu vim embora com um Boeing 900, enorme, 300 e poucos passageiros, tinham meia dúzia de pessoas dentro desse voo. Eu Nossa. consegui voltar para minha casa. Quando eu desci no Brasil, que eu vi o aeroporto desolado, não tinha ninguém, não tinha nenhum táxi para mim pegar para voltar para casa, porque o aeroporto era só eco. Todas as lojas fechadas, os pátios, os aviões todos parados. Eu vivi isso na pele. Aquela vontade de vir embora para casa, sabe? Aquele medo de nunca mais você poder ver um E com parente. isso também parou as viagens Parou internacionais. tudo, E quando foi, praticamente. quando foi a virada de chave e você falar, claro, voltou tudo ao normal e você falar, eu preciso 2022 nós retomar. voltamos, depois de 2 anos, não foi fácil para nós, porque nós tínhamos uma escola nova, um projeto novo, investimos muito dinheiro, muitos projetos pararam todos. Para você ter uma noção, quando o Covid chegou, eu estava com mais de 100 alunos para entregar nos próximos meses. E os meus alunos ficaram sem trabalhar, ficaram com os salões fechados, a polícia prendia no Brasil e lacrava os salões. Essa nossa área se abalou demais. Eu vi muitas pessoas fecharem as portas. Não foi uma ou duas, não. Muitas pessoas que conviviam conosco, que perderam tudo, desanimaram. Infelizmente, eu tive alunos que morreram de Covid, que estavam com viagem marcada, comprada comigo. Então, assim, eu senti na pele a pandemia, em todos os aspectos. Físico, mental, emocional, financeiro. Psicologicamente foi. Psicologicamente, eu fiquei destruída. Entendeu? Eu não tenho E vergonha. onde você encontrou força, André, para falar assim, ó, acabou, estão voltando ao normal, eu preciso retomar e retomar do zero, porque todo mundo Sim, teve que retomar do zero, vendo essas pessoas que acabaram fechando seus salões. exato. Foi muito E dolorido. essa virada de chave, vou voltar com os cursos internacionais, nas academias, porque não é só, é o que eu falei, né? Não é só um curso, né? Você está realizando sonhos de Sonhos. profissionais, né? Exatamente. Eu De viajar o tive. mundo. Nossa, nesse caminho, Aonde nesse você encontrou percurso. essa força, essa ali Eu na vou te mente dizer aqui para. que essa força não veio, talvez, de medicamentos, né? Essa força ela vai mais além, totalmente espiritual. Eu encontrei em Deus essa força. Foi nele, porque eu tinha 2 caminhos, Bob. Eu podia sentar num local, chorar muito e ficar ali. E nada ia acontecer para mim. Mas eu decidi lutar. Quando eu decidi lutar, eu até falei com o Ivan, eu decido vencer. E você? Você decide vencer comigo? Aí ele falou, sim, mas eu só decido vencer pela sua força. Eu lembro que ele disse isso para mim. Não sei nem se ele se lembra disso. E aí eu disse para ele, não.
você vai vencer na sua. Porque aí dentro de você existe uma pessoa muito forte que ainda vai se revelar. Porque ele disse para mim: eu não consigo ter a sua força. Eu não consigo ter a sua garra. E eu falei para ele: essa força e essa garra você tem. E todo mundo tem dentro de si. Só que você tem que descobrir aonde ela está. Aonde está a sua força de vencer? Todo ser humano é forte. Não existe fraco. Quando uma pessoa fala que não está aguentando mais, ela não está falando isso porque ela é fraca. É só um momento. Você entendeu? É só um É desabafo. igual a tempestade, né? A tempestade ela vem, mas ela não é Passa. eterna, né? Ela é passageira. Não, Por mais que entendeu? Você não vai ficar agressiva que naquela seja. zona de tristeza a vida inteira. Entende? É o ciclo. A Bíblia fala o quê? Há tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de ficar parado, Colher, plantar. plantar, tempo de trabalhar, tempo de parar. Há um tempo também que você tem que parar. Acho que é o universo em si, né? A própria natureza. A gente tem a as natureza, estações, né? Verão, inverno, outono, exatamente, primavera. ela se move, entendeu? O ser humano é a mesma coisa. Nem todo dia é um dia perfeito, sabe? Eu sempre vejo isso. Mas você sabe que terão dias mais difíceis e terão dias menos difíceis. Mas em todos esses dias Deus vai estar com você. Você tem que ter essa convicção que você não vai estar sozinho, porque às Precisa vezes, buscar esse conhecimento, né? Do nosso sim, o Criador. ser humano tem mania de Essa pensar que está sempre intimidade sozinho, espiritual que é ninguém ama importante. ele, que ele é insignificante, que ele não faz falta. Mas ele faz. Entendeu? Você é importante na vida de muita gente. Através de você e de muita gente que está nos vendo, já transformou a vida de outros. Você foi importante em momento da sua vida para alguém que você nem sabe, que você nem. Às vezes, uma palavra que você falou, Bob, você transformou uma vida. Só que você não sabe disso. Mas a pessoa que ouviu de Uma você e palavra, uma recebeu. atitude também, né? Exato. Entendeu? Ela se transformou. Isso é importante. Às vezes, eu converso muito com o Ivan. Demais até, além da conta. O pessoal fala que casamento cai na rotina. É mentira, tá? Vai aí uma dica. É mentira. Vamos fazer um Porque... podcast só pra você dar essas dicas aí, hein? gente, eu dou. Pra Dou casais. várias, dou várias. Trazer o Ivan Eu também. dou várias, porque assim, é o meu melhor amigo. Abaixo de Deus. Eu falo pra ele isso todos os dias, Tem que ter quase. essa cumplicidade, né? Entendeu? E aí ele é meu terapeuta. Tem dia que ele tem que sentar no. Eu tenho que ficar no divã e ele me ouvir. Esses dias eu tava conversando com ele e tava conversando sobre isso. Sobre você achar que você não tem ninguém. Que às vezes você faz tanto, você se doa, né? Tanto Sim, para verdade. outros. E quando você percebe, você tá se doando tanto. E quem que tá se doando por você? Opa, eu tô me doando demais. E aí você se sente assim. Eu me senti assim, tô falando do que eu vivi, impotente diante da situação, porque você fala, poxa vida, eu ajudo tanta gente, agora eu tô precisando e tô assim muito sozinha. Aí eu tava conversando com ele, eu falei pra ele, mas assim, eu tenho aquela convicção que eu tenho Deus. Ele me abraça, ele cuida de mim, ele me coloca na mão dele. Ele fala pra mim, descansa. Entendeu? Entrega pra mim a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Aí ele olhou pra mim e disse: você falou tudo. Sabe por quê? Você tem tudo. Porque você tem ele. Porque nós, sem Deus, nós não somos nada. Verdade. Deus, sem nós, sem eu, você, ele é tudo. Ele não precisa de nós. Deus não precisa do ser humano. Se você realmente estuda a palavra de Deus, você vai ver que Deus não precisa de ninguém. Ele é Deus. Mas o ser humano sem Deus não é nada. E aí você acredita que nessa busca
de entender que Deus estaria contigo, foi a força que você Foi encontrou para tudo. retomar o Foi curso quando eu retomei. e aí começar do zero. E Comecei agora do zero, do zero. e é pessoa do Brasil inteiro, que hoje que faz esse curso com Exatamente, você, que viaja com você. Quantas vezes no exatamente. ano você viaja, André? Olha, Fa- Porque, vamos retomar aqui, é Paris, eu tô fazendo Paris, França, Barcelona, tô fazendo Espanha, Barcelona, isso na Europa, tá? tá, Na América Latina, eu ainda continuo fazendo Argentina, mas só make-up, é só criolã. Criolã. Foi uma decisão minha, eu deixei a Argentina somente para maquiagens, noivas e madrinhas, maquiagem artísticas. E os profissionais que eu levo são profissionais da televisão, maquiadores da Record, maquiadores da Band. Já levei uma equipe de maquiadores do que fazem Reis, 10 Mandamentos, pessoal que precisam de uma maquiagem mais elaborada, Mais entendeu? artística. Exatamente, uma coisa mais artística, vai comigo. Não pode ser um grupo grande, tem que ser um grupo de 8 a 10. É um curso VIP, é um curso que no Brasil você não encontra. Hoje você só encontra esse curso ou na Alemanha, em Frankfurt, ou você encontra em Buenos Aires, que é uma academia, ela é ligada à academia oficial de Frankfurt. Mas hoje no Brasil encontra. Com A a Andrea criolã. Pérez. Exatamente. Sim, comigo, vem comigo, que você tá bem. E aí, a criolã, agora em novembro, nós estamos em Buenos Aires, do dia 16 ao dia 21 de novembro, nós vamos fazer noivas e madrinhas. E vamos fazer mãe de noiva. Por quê? Tá uma grande revolução. Hoje, as noivas, elas se casam com maquiagens nudes, praticamente, clássicas. E pouco você cuida das madrinhas e das mães. E eu acho muito importante, porque a mãe da noiva ela tem que estar assim, deslumbrante e poderosa. Ela é a mãe daquela princesa que está casando. E as madrinhas têm que estar de acordo. Tem casamento que você chega aí, vou deixar uma deixa aí pro pessoal. Galera, casamento é único, momento único. Que a madrinha tá querendo se aparecer, se enrebocou toda e não sei o quê. Para. A profissional que vai fazer criolã, noivas e madrinhas conosco nesse curso VIP vai saber colocar as madrinhas incríveis, todas poderosas. A noiva vai ser a estrela com a sua mãe. Maquiagem de contorno correta, tudo bonitinho, tudo certinho. Um casamento incrível. Mas para isso tem que Eu fiquei com estudar. vontade de maquiar agora. Ô menino, fala Ô, igual Tiririca. Esse tem menino que é coisado. maquiar, porque assim, sem gafe, né? A gente tá vivendo muito clean. Então, assim, a noiva vai casar e na tabela de cores tem lá o menu de tabela. Todo mundo escolheu lá o rosa. Você tá falando aí de madrinha tomar cena, eu lembro do meu casamento. Eu não vou falar aqui, né? Não vou falar nome. Né? Porque se a madrinha Bob tiver assistindo... Menino, parecia falhar a voz do acabou. Tiririca pra ficar humorado, né? Parecia um pavão. Meu Sabe quando o pavão meu Deus. abre o rabicó, aquele negócio grande? Menino. Exatamente. Eu até porque, falei, assim, cadê minha mulher? Cadê minha noiva? Sumiu. Sumiu. E Mas assim, essas gafes, tem que estudar. Então não é só o curso, né, André? Pelo que Não. você tá falando, você também Não dá é. toda essa assessoria. A gente dá essa assessoria porque é um curso especial. É a mesma coisa que a gente faz em outras academias. Então, a Andrea Pérez, hoje com os cursos internacionais e nacionais, não é só cabelo. Não, é também maquiagem make. também. Eu só não estou trabalhando. Eu tenho procura, mas não estou trabalhando com designs de unha, designs de cílios, sobrancelhas, não trabalho. E também não trabalho na área de estética, cirúrgica, essas coisas também não. Primeiro eu sou muito envolvida com a área do cabelo, do corte, do visagismo, da colorimetria. E a maquiagem é uma coisa que também eu acho muito importante para os grandes maquiadores. Eu tenho muitos maquiadores que me seguem, entendeu? E eu acompanho os trabalhos dos profissionais. E eu vejo que realmente está deixando a desejar, sim, nessa área de casamento. Hoje a gente evoluiu muito. O Brasil, ele evoluiu de uma maneira, assim, estrondosa nessa área. E na área do cabelo também. Porém, nós não vamos chegar à perfeição. Mas se o profissional pode estudar, se ele pode, tem uma condição, faz uma caixinha,
entendeu? Reserva um dinheiro todo mês. Ah, corta uma balada, uma coisinha aqui, outra ali, faz uma caixinha ali para sua viagem, para o seu sonho, para realizar. É um crescimento. Eu falo pro pessoal, eu vendo cursos e eu lido com essa gama de profissionais todos os dias. E é o tempo todo. E eu sempre falo para eles: se vocês não tiverem foco, vocês vão ficar na mesma. Não vou É, é, conseguir, não vou é fazer. bom até ter um controle, como é que fala? Uma assessoria Com financeira para ele certeza. E poder, a o maioria faz um controle, controle ser financeiro. disciplinado para poder conseguir alcançar Exato. os objetivos e a realização do sonho. Mas Com você também tem, certeza. além da Argentina, você tem o Chile, que é a Pivot Point. É, o Chile é um presente na minha vida, Ah, nesse é? novo ciclo. Porque depois que passou a pandemia, eu resolvi me afastar da escola na Argentina, eu e o Ivan, que éramos sócios juntos, né? Eu e o Ivan sempre. A gente resolveu dar um tempo, se afastar e saímos da Argentina. E quando eu estava aqui no Brasil, foi a virada do ciclo. Que eu falei pro Ivan, eu quero uma academia diferenciada e eu sempre tenho portas abertas, graças a Deus, com muitos profissionais e muitas escolas, tanto eu quanto o Ivan. E aí o Ivan entrou em contato com a academia Pivot Point, que no Brasil existe também, aqui na Avenida Paulista, porém eu não trabalho com cursos no Brasil. E aí o pessoal sempre me pergunta: Bob, por que, Andréa, você não trabalha com cursos no Brasil? E eu sempre falo, o meu leque, os meus clientes, eles querem internacional. Eu não tenho cliente que me pede Brasil em nada. Os meus clientes me pedem Estados Unidos, eles me pedem Emirados, eles me pedem o fim do mundo. Eles não querem ficar aqui na zona de conforto no Brasil, eles querem ousar. E eles querem ter experiências culturais, eles querem viajar e querem estudar. E por isso que eu me dedico aos internacionais, por isso que eu sou internacional, eu falo, não adianta. E é isso que é legal, André, porque é o que você falou, você não falava fluente Não, outras línguas, não. mas com o desafio, a ousadia Foi tudo acontecendo. de alcançar, porque você tem que ter um objetivo, um foco, Exato. não desistir jamais, Sim, porque as pessoas às vezes encontram esses percalços. Não sei falar inglês, por que que eu vou trabalhar fora? Não sei, por que que eu vou fazer? Levar pessoas a realizações. Então a ousadia faz você ultrapassar as barreiras, né? sim. Eu ouvi outro dia uma frase dizendo que todos nós somos capazes desde quando a gente busca, né, o conhecimento. Certeza, o Por isso conhecimento. que até você que está nos assistindo, ter a mente aberta não é o pejorativo de dizer que você vai aceitar qualquer coisa, mas ter a mente aberta é você poder ter a mente para o conhecimento, buscar novos conhecimentos, conhecer outras culturas, Sim, conhecer principalmente também o Criador, né? O com propósito, certeza. por que que você veio ao mundo, né? E eu acho bacana isso em você, porque você foi trabalhar com vendas, entendeu o seu propósito, encontrou todo o desafio, não desistiu do desafio e hoje você é esse instrumento para poder realizar sonho. E agora, qual é eu não vou falar nem medo, né? O maior desafio para você, quando você falou, eu vou fazer cursos internacionais e levar pessoas a realizarem sonho. O que que bateu na sua mente de falar assim, que não era só você realizar um sonho seu, porque acabou sendo um sonho seu que eu É lembro, um sonho como meu. você falou desde pequena, de Aham. buscar logo as marcas grandes, Grandes. internacionais, É, e foi por conta desse desafio, desse desejo de conhecer as sim, marcas grandes, que te trouxe a este momento de estar levando pessoas para fora, para as sim. melhores academias do mundo da beleza, do corte, da maquiagem, para poder realizar os sonhos delas. Como é que é poder hoje olhar para trás, ver tudo que você passou, o que passa na sua mente? Nossa, agora você mexeu com o meu profundo, porque quando eu fui recomeçar agora com esse novo ciclo, eu ousei, né? Eu fiquei no Chile, né? Fechei no Chile, que foi um estrondo o Chile, na verdade, hein? Em um ano eu levei 4 grupos e tô indo agora com um baita grupo de novo pro Chile, é época de neve. O Chile fica incrível, gente. Pivot Point, Chile, fica incrível. Já vou fazer os merchan. Neve, a cordilheira tá toda linda, branquinha, a Mas você cidade leva tá as pessoas incrível. então para Nós poder ter vamos na essas neve, experiências além da exatamente. academia? Todo mundo Pô, vai pra bacana. Ó, neve. galera, fica a dica aí, hein? Tá,
inclusive hoje a gente já tá vendo as estações, porque Vale Nevado é incrível nessa estação do ano, ela fica incrível, toda branquinha, linda, e claro que eu sempre dou um dia de folga no pacote, porque, Bob, eu trabalho com tudo, tá? Desde a passagem aérea, desde o transfer do aluno, curso, hotel, eu não trabalho com hotel simples mais, eu só trabalho com hotel 3 e 4 estrelas. Agora, nesse novo ciclo, eu quero dar sempre o melhor. Antigamente, eu ficava com hotéis um pouquinho mais em contas, hoje já mais não. Hoje eu falo, o aluno que viaja comigo, ele tem que ficar num hotel de qualidade, junto comigo. O que eu não quero para mim, eu não quero para os meus alunos. Então, hoje a gente fica entre 3, 4 estrelas, com café da manhã, super perto das escolas, tá? E a gente tem um dia de folga para todo mundo, que é o dia de lazer, que cada um vai escolher o que quer. No Chile, nessa estação de neve, todos os grupos que eu levo para agosto, inclusive agora, fiquem ligadinho, quem quiser, depois eu vou dar as redes sociais, para estar acompanhando a nossa viagem, que vai ser de dia 24 a 29 de agosto e vai ser incrível. A gente está com a classe lotada, tá? Tem fila de espera, teve aluno que realmente não teve vaga, foi um sucesso esse mês de agosto, um sucessão, e a gente está indo para Pivot Point nível 2, tá? Essa galera já fez o nível 1, que tá indo, tá fazendo o avançado. E mais uma deixa, abrir o Caribe, tô chegando no Caribe. Oh, bacana. San José, Costa Rica. Quiser um assessor lá. Pivot Point nível 3, tá? Caribe, bacana. Pra quem já fez o nível 2. Tem o Caribe também. A Pivot Point, ela tem vários... Ela tem vários. A Pivot Point, a sede dela tá em Chicago, nos Estados Unidos. Nós temos escola em Miami, em Orlando, que está maravilhosa. Nós temos uma em Dubai, no Emirados Árabes. Nós temos uma na Argentina, em Buenos Aires. Nós temos a do Chile, em Santiago do Chile. Nós temos no México, que está maravilhosa. E nós temos em San José, que eu estou trabalhando com eles também, em Costa Rica, no Caribe. Vai ser o meu grupo de novembro do ano que vem. Já abri as inscrições e já estou vendendo. E vai ser um sucesso. Nível 3, Pivot Point. Andréa Pérez, hein? Cursos internacionais, mas também uma agência de viagem, né? Praticamente uma agência de viagem. Com certeza eu sou uma agência. Eu falo, eu sou uma agência ambulante. Urgência. É uma urgência. Eu falo que chama Andréa. E assim, às vezes, muitos alunos levam esposas. As meninas querem levar os namorados, às vezes quer levar uma filha, e eu acabo dando essa assistência super para todo mundo na viagem, hotel, eu fico responsável pelo transfer, pelo voo, por tudo. Então eu dou uma assistência geral, tá? E aí agora a gente também chegou na Europa com tudo, né? Paris nos recebeu de braços abertos. Eu sempre fui encantada. Quando eu era menina, eu sempre dizia, eu tenho que trabalhar em Paris, eu sou a cara da França. Mas eu dizia brincando. Era só uma brincadeira. E aí tinha amigos meus que falavam, Paris, é rapidinho, vai lá no Brás, tem a rua Paris, vai lá que top, você já chegou em Paris. E eu dava risada. Junto, né? Fazendo aquele deboche. Mas eu não imaginava que eu ia estar na França, né? E Deus nos Mas hoje você não lá. fala isso com sabor de mel, né? Só mesmo, só pra... Agora, né, a galera tem que engolir, que eu cheguei lá, né? Fala igual Zagala, vocês têm que me engolir. E Paris nos recebeu muito bem, foi um sonho realizado, né? A equipe de 2026 está esgotada. Eu tô com fila para 2027. Esse curso Tony Guy, corte e cor, é incrível. Os profissionais assim são elaborados de primeira categoria, é um curso incrível. E os brasileiros... É uma coisa de louco, porque os profissionais brasileiros, eles adoram estudar, gente. Eu fico boba de ver como cabeleireiro brasileiro... A excelência brasileiro, vem pela prática, né? Do eles estudo, adoram do conhecimento. Estudar. Renovação, né? Eu tenho profissionais que estão viajando comigo pela 4ª vez, estão comigo aí nesses 10 anos de cursos internacionais, estão comigo o tempo todo. Tudo que eu faço, profissional compra, tá comigo, acredita no meu trabalho, gosta de viajar comigo. Isso para mim é uma honra. Eu gosto de servir. Andréa, agora me fala uma coisa. Você falou que você trabalhou para as marcas. Sim. Você teve todo esse processo do empreendedorismo, os desafios que você obteve. E hoje, essas marcas,
Elas patrocinam você, essas Não, eu viagens? Como é não, que, não como é que é o patrocino. relacionamento de Eu você com tenho essas grandes relacionamento marcas? com muitas marcas, né, na verdade hoje eu trabalho individual, não trabalho com levando os profissionais das empresas. Tenho um projeto magnífico, claro, que é da mente brilhante do Ivan, projeto lindo para grandes empresas, que eu quero executar juntamente com ele, é claro, mas a gente está trabalhando mais com o físico, com de 1 a 1, entendeu? Eu vou ter profissionais agora para Pivot Point o mês que vem, de Planaltina, de Goiás, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro. Eu vou ter profissionais de Manaus, eu tenho profissional de São Paulo, eu tenho profissional de tudo quanto é lugar do Brasil, sabe? Aí eu E fico aí eles vêm olhando. para São Paulo Vem para São Paulo para e viajar com a para poder gente. viajar. As nossas saídas são de São Paulo, porque São Paulo hoje, o maior aeroporto da América Latina é o aeroporto de Guarulhos, o GRU. Então a gente sai de lá. E essa facilidade de ter vários voos, igual para o Chile, a gente tem 17 voos diários que saem do aeroporto de São Paulo. Então nos facilita se perde um voo, se dá algum problema, porque toda essa logística, Bob, sou eu que cuido. E eu sempre olho o voo mais disponível, horários um perto do outro, porque eu recebo aluno do Brasil todo que me encontra em São Paulo. E outros vão de outros lugares. Eu tenho alunos agora que estão saindo de Natal, Rio Grande do Norte, São Luís do Maranhão. E eles estão indo com conexões direto para o Chile. Eu também tenho que ter preparada, eu tenho que ter uma equipe lá no Chile E para aí tem que receber. alinhar as datas para você Porque é recepcionar. tudo a mesma data. Todo mundo chega na mesma data, entendeu? E todo mundo vai embora aproximadamente na mesma data. E esses contatos que esse pessoal faz de todo lugar do Brasil, é tudo pelas suas redes sociais? Minhas redes Como é que... sociais, meu conhecimento, porque tinha muita gente que me conhecia já dos cursos internacionais. Eu E fiz aí um bom indicam. trabalho, então eu fiquei com uma gama muito grande de contatos de aluno. Então, assim, hoje meu trabalho, eu não preciso estar correndo atrás dos clientes. Eles vêm até a mim, entendeu? Pelo conhecimento, pelo bom trabalho, e aí vai crescendo. Na verdade, eu me considero uma formiguinha, porque eu tenho os meus parceiros, que hoje têm grandes agências de turismo, que estão nisso, com cursos internacionais, que estão nisso há muito mais tempo que eu. Então, eu me considero muito pequenininha perto deles. Eu sei que um dia eu vou chegar lá. Mas assim, na verdade, eu não tenho essa ansiedade, eu não tenho essa pressa. Para você que está aí nos vendo, não tenha pressa de chegar lá. De qualquer maneira você vai chegar. Só que você não vai chegar atropelando ninguém. Você não vai chegar passando a perna em ninguém. Você não vai chegar dando uma volta em alguém, mentindo. Não, assim você não vai chegar. Renove sua mente. Exatamente. Agora, se você chegar com caráter, amor, dedicação, sinceridade, você vai chegar lá. Porque tudo que eu faço primeiramente direcionada por Deus, que é tudo para mim. Olha, hoje eu, como uma empresária, eu me considero uma pequena empresária e considero meu marido mais empresário que eu. Até falo para ele, seu CNPJ não é pequeno, seu CNPJ é grande. Aí ele fala, não, mas nós somos grandes. Aí eu falo, o meu é pequenininho, mas eu vou chegar lá. Mas assim, o microempreendedor, ele tá se destacando muito, né? Você vê microempreendedores aí ganhando o mundo. E a gente também não tem que dizer, eu sou. Não, você é grande. Você pode ter uma empresa pequena, mas você já se destaca, já está grande. Porque tudo que você faz com excelência te engrandece. Então, a partir do momento que o profissional está fazendo um trabalho bonito, de excelência, ele já está engrandecido, entendeu? E eu acho isso lindo. Então, eu não tiro o mérito de ninguém. E também tem uma coisa, hein, gente? Eu não me rebaixo pra ninguém. Não se rebaixe pra ninguém. Não se fale, coitadinho, de tadinho, pequenininho, nada disso. Você tá no mesmo nível que o outro. Independente da classe Independente social, da sua classe da vida social. financeira. Não deixa ninguém te diminuir, entendeu? Deus nos colocou aqui na Terra para ser exemplos. E cada ser humano é grandes, único, né? e cada ser humano é único. Seu DNA só você tem. Ninguém vai ter seu DNA. A Andréia aqui, ela é única. O Bob é único, você é único. Então é isso. E a Andréia esqueceu de falar, gente. A Andréia é multimente. Posso falar que a Andréia é multimente, porque ela
passou todos esses desafios da Foi. sua vida. E tô passando, Tá tô aprendendo. passando ainda, né? A vida é Com uma a mente lição. aberta para novos conhecimentos, que isso que foi bacana, né? Todo o seu processo, conhecimento, Sim. conhecimento, estudar, e sempre conhecimento é sempre bom, então por isso sempre estude. E nós aqui do Multimente Cast estaremos sempre aqui para trazer conteúdos para te ajudar, seja você empreendedor, seja você que tem seus sonhos ainda, tá começando a descobrir o que fazer na vida. Exato. A história da Andréia e muitas outras histórias que você só vê aqui no Multimente Cast. Já peço para você, curta a nossa página, se inscreva nela e compartilhe também com seus amigos, porque fazendo assim você pode estar ajudando a alguma pessoa, alguém que está precisando de ouvir toda essa história que nós ouvimos aqui. Quero fazer meus agradecimentos aqui, agradecer o nosso diretor Rambo, a Beth Guerreiro, que nos ensina bastante, e falar para você também que se você também tem aquela mente igual o Ivan, que a Andréia Pérez disse aqui, sempre com uma ideinha, você tem a Usmaia Produções para você realizar o sonho também do seu podcast, dos seus trabalhos aí de audiovisual. Entre em contato com a Usmaia Produções aí, que vai aparecer no GC aí, entre em contato para você também colocar as suas ideias em prática. Galera, muito obrigado para todos vocês que estiveram até aqui com a Andréia Pérez, agradecer Nossa, você, Andréia agradeço Pérez. muito. Obrigado mesmo, Uma aprendi honra. bastante, que história linda. Que exemplo para todos nós aí, para os empreendedores. Muito obrigado. Você E também faça é um suas exemplo pra mim. considerações. Nossa, eu quero finais agradecer. aí. Quero agradecer esse convite. Quero que esse programa, assim, seja sucesso. Eu desejo Muito tudo obrigado, de Andréia. maravilhoso na sua vida, porque você merece. Eu sempre falei isso pra você, que você é um menino espetacular e eu te admiro, admiro a sua família, admiro a pessoa que você é. Você é um amigo que entrou na nossa vida há muitos anos, você é um presente de Deus pra nós. Obrigado. E já esteve Ainda com bem que eu passei o cheque ontem. Opa! E já teve Brincadeira, Andréia. comigo, com os meus Brincadeira. pais, já viajamos Eu tô falando, tô descontraindo pra mim juntos. não chorar aqui. Mas eu Mas sempre obrigado, falo Andréia, isso pelo pra carinho. você, sobre a sua família, É sobre a recíproco. sua pessoa. Você sabe o carinho você sabe que isso é sincero da nossa parte, do Ivan. Saber que a minha família te ama. Você sabe que você tá devendo uma visita pro meu pai. Vou lá Que visitar meu pai ele. te Paulo ama Paulhada. muito, Paulo Paulo Paula. Paulhada, um abraço. Obrigado, Andréia. E assim, eu quero agradecer imensamente, tô feliz, quero deixar as redes sociais, tá? O Instagram aí, Pode falar, arroba aí vai tá no Dedeia GC aí, ó. Pérez. É o único, Dedeia Pérez é o meu particular, aí tem os de cursos, arroba Andréia, _ cursos internacionais. E também temos o arroba cursos _internacionais _mundiais. E o site www.andreaperespro.com. De qualquer Andréia, jeito. não é Andréia, não é tem o I. CI, não É tem Andréia. I. Andréa. E você me acha www.andreaperespro.com. Você vai me achar lá. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Obrigado, meu Deus. Obrigado a todos vocês. Que Deus esteja no coração de cada um de vocês. Grande beijo. Valeu. Tchau.